Então, assim, é preciso reconhecer que nós viemos, né, de gerações que acreditam que se educa o filho com a vara, né, que é isso que fala na Bíblia. Mas, gente, essa mesma vara que fala que é para educar a criança, corrigir a criança, corrigir o filho, né, como está na palavra, que fala em Provérbios e fala mesmo, é a mesma vara que fala no Salmo 23 do Bom Pastor, que fala o seu cajado e a sua vara me conduzem. Ela é utilizada, é uma vara que é utilizada pelo pastor para conduzir as ovelhas, para proteger as ovelhas, para guiar, para dizer o caminho certo, para tanger, não para dar na ovelha. Olá! Oh, gente, é com muita felicidade assim que eu volto a abrir a câmera para conversar com vocês. Já tinha um tempo que eu estava pensando nesse assunto, né? Que eu queria tanto compartilhar com vocês. Desde que eu cheguei aqui na Austrália, eu não abri a câmera ainda para a gente bater um papo, para a gente conversar. Mas eu quero conversar hoje com vocês sobre um assunto que tem tocado muito, muito, muito meu coração, que já tem um tempo que eu venho pensando em conversar sobre isso, né, com vocês. E eu quero pedir assim que o Espírito Santo desça sobre vocês agora, nesse momento, assistindo esse vídeo, e desça sobre mim, para que o que eu diga aqui traga bons frutos, né? E que não é minha intenção julgar ninguém, e também eu não quero ser julgada. É um assunto delicado, mas é um assunto que a gente não pode deixar de conversar, né? A gente vai falar hoje sobre controle emocional e a educação dos filhos. É um assunto polêmico, né? Não é fácil de encontrar esse tipo de assunto na internet, né? Então, é um assunto assim que eu vou falar muito da minha experiência, da minha percepção, tanto como educadora, como mãe, né? Educadora, porque eu sou educadora infantil por profissão, né? Foi a minha profissão aqui na Austrália durante todo o tempo que eu morei aqui. E como mãe, porque eu sou mãe de 2 meninas, como vocês sabem, né? De 2 meninas de menos de 3 anos de idade. Então, assim, esse vídeo, gente, não vai ser mais um vídeo explicando você, dizendo para você o que você deve ou não deve fazer com seu filho. Esse não é um vídeo que vai te ensinar sobre educação positiva, sobre a maneira certa de educar. Não é nada disso. Esse vídeo é um apelo, é um pedido para que nós mães, a gente consiga olhar para dentro e desenvolver a nossa autopercepção sobre nós mesmos, sobre o nosso clima interno, sobre o nosso controle sobre as nossas emoções, sobre o nosso equilíbrio emocional na hora de lidar com os nossos filhos, né? Tanto em situações boas quanto em situações difíceis, mas principalmente nas difíceis. E por que que eu acho que esse assunto é um assunto tão importante, né? E talvez por isso seja um assunto tão delicado, que as pessoas não querem ir lá e colocar o dedinho, não querem falar nisso, né? Preferem falar de técnicas de educação do que falar no coração de uma mãe. Gente, a gente sabe, né? E eu quero falar principalmente para você, mãe, que eu sei que ainda tem feridas abertas da sua infância, que ainda tem muita coisa dentro de você que não foi cicatrizada e que ainda assim você está fazendo o seu melhor para poder educar os seus filhos, as suas filhas com o mínimo de ferida possível, com o máximo de bondade, de amorosidade e o mínimo de dor. O meu apelo para vocês, mães, é que vocês tirem um tempinho, né? Um minutinho do dia para se auto-perceber. Sabe por quê? Eu vou dizer. Na educação das crianças, e principalmente crianças assim, até 2, 3 anos
de idade, elas estão muito ligadas ao nosso campo energético de mãe, né? Uma vez aconteceu comigo, de Aurora, vocês sabem, eu tive 2 puerpérios seguidos, né? Eu fiquei grávida em 2019 e depois em 2020. E quando a gente está no puerpério, né, nós sabemos que a gente quer um encontro da gente com muitas sombras, com muitos traumas, com muitas coisas que estavam lá dentro e que a gente até então convivia, suportava, tolerava, mas chega um momento, né, quando chega o puerpério, você vira meio que uma onça ferida e você não tolera mais muita coisa. E também muita coisa que estava lá dentro, guardada, né, vem para fora para ser curada, né? E isso aconteceu comigo 2 anos seguidos. Então, assim, foram anos de muita cura, de muito aprendizado, mas também de muita dor, né? E durante esse período, teve um momento quando a Aurora ainda era pequena, 1 ano de idade, que ela estava tendo crises de raiva. Ela ficava com raiva, ela não queria que ninguém chegasse perto, ela se batia, ela gritava. E aí eu fui procurar um terapeuta, né? Graças a Deus eu já tinha essa sabedoria de entender que as coisas estavam muito em mim, mais do que nela, né? Porque ela tinha acabado de vir ao mundo. E eu perguntei ao terapeuta, né? O que fazer, o que é que eu poderia fazer com ela, o que é que eu poderia mudar no meu comportamento. E ele disse, olha, ela tá no seu campo energético, não é normal. Uma criança tá tendo crises de raiva, sim. Procure ver na sua vida o que é que está te trazendo tanta raiva. Procure ver na sua vida o que está te tirando do controle e cure isso. E foi dito e feito, ele foi muito certeiro, porque na hora que eu procurei uma terapia para mim, na hora que eu comecei a aplicar, né, o meu método para me acalmar, que eu comecei a buscar as coisas que servem para o meu controle emocional, para o meu equilíbrio emocional, a Aurora magicamente ficou bem, né? Não teve mais essas crises. E assim, no dia a dia da gente, muitas vezes a gente está tão atropelado com tanta coisa para fazer, é tanta sobrecarga, que a gente não tira 1 minuto para poder se perceber. A autopercepção, ela é fundamental para o controle emocional. É o primeiro pilar. Você perceber como é que seu dia começou. Tem dia que a gente começa, gente, achando que a gente vai dominar o mundo, que a gente é capaz de tudo. E tem dia que a gente já começa meio fraquinho, né? Tem dia que a gente já começa desanimado, triste, irritado, cansado, exausto, sem esperança. Então, a gente precisa perceber que isso vai influenciar muito as atitudes das nossas crianças. Que isso vai influenciar muito o bem-estar da nossa família, a qualidade do nosso dia e diretamente nas crianças mesmo, no humor delas, no quanto elas vão tentar quebrar os nossos limites, né? E é normal da criança querer quebrar os limites, é normal da criança querer nos provocar, vamos dizer assim. Nós somos o mundo dela e ela precisa se arriscar. As crianças, elas precisam ver até onde elas podem ir. E a maneira delas verem isso é testando a nós. E cabe a nós mostrar como se reage. E a gente mostra através do exemplo. E o principal exemplo que a gente pode dar para as nossas crianças é como a gente consegue se controlar emocionalmente. Como a gente, num momento de irritação, consegue se perceber irritado, se acolher na sua irritação, entender que aquilo é normal, mas que a gente tem controle sobre o que a gente vai fazer em seguida. O que eu percebo que acontece muito são as mães não se darem conta do clima interno delas, do que está acontecendo dentro delas, como é que eu estou me sentindo hoje, como é que eu me sinto no final do dia.
o quão cansada eu estou, o quanto meu nível de tolerância, o meu nível de resiliência baixou no final do dia e o quanto irritável eu estou nesse momento. Perceba que é justamente nesse momento que parece que a criança te irrita mais. Não é só a criança não, parece que é no dia que você está mais cansada, mais irritada, que o bendito do marido vai chegar e vai fazer um comentário infeliz assim que ele passar pela porta. Parece que a gente entra no clima que tudo vai confirmando e nos chamando para que esse clima fique ainda mais denso. É por isso o orai e vigiai. A gente tem que estar se percebendo, se vigiando o tempo inteiro. Olhando para dentro e vendo como é que eu estou hoje, como é que eu estou agora. E aí na educação da criança, quando a criança faz algo, né? Você está lá, o seu dia já começou, você meia boca ali, você já não estava lá naquela alegria naquele dia. Ou até estava, mas o dia foi passando e você foi perdendo aquela viçosidade, né, do início do dia. Foi ficando cada vez mais irritadiço. Aí o dia vai passando, quando chega lá para perto do final do dia, que você conviveu com as crianças o dia todo, que você já está exausto, e a exaustão ela não é física, ela é emocional. Principalmente, né, emocional. Porque você estava se controlando o dia inteiro, forçando a sua natureza o dia inteiro. E quando chega no final do dia, depois de você ter limpado o chão inteiro algumas vezes, você prepara um pratinho de comida, entrega para sua filha ou para o seu filho e ele bate no prato de propósito ou não, mas principalmente se for de propósito, o prato cai no chão e era uma sopa, tá lá, aquele caos feito. É óbvio, gente, que a primeira coisa que vem é raiva, é frustração. É óbvio. Nós não somos anjos, nós somos humanos. E enquanto a gente for humano, e para sempre seremos, né? Humanos. É assim. Nós estamos suscetíveis a emoções. E na hora que essa emoção vem, se você não tem autopercepção de dizer, eu estou sentindo que eu estou com raiva, a raiva chegou em mim, se isso não acontece em frações de segundos, você não vai pensar, você vai reagir. E aí é uma hora dessa que grita, que bate. E aí fala, mas eu preciso educar, né? A gente justifica as coisas que a gente sabe lá no fundo, que não é o melhor. Que não é o melhor que a gente pode dar. Então, quando a gente tem uma atitude dessa, quanto por cento disso realmente é o desejo de educar, o desejo de ver essa criança crescer uma pessoa melhor? E quanto dessa reação é um descontrole emocional? Porque por mais que seja uma pequena parcela de descontrole emocional, se você age com agressividade, seja com palavras ou fisicamente com uma criança, é preciso se lembrar que existe a responsabilidade do fato de você ser adulto, de você ser maior, de você ser aquele que deveria ensinar o controle emocional em primeiro lugar. E mais do que tudo, aquele que demonstra respeito pela própria responsabilidade. Respeito diante de Deus, da confiança que Ele deu de uma alminha, de uma criança que é muito mais frágil. E quanto mais forte nós somos, mais gentis e mais cuidadosos nós devemos ser com quem é mais fraco. Então, se o descontrole emocional, eu sou agressiva com uma criança, né, com meu filho, com a minha filha, mesmo que seja por trás do desejo de educar, mas existe ali uma porcentagem de descontrole emocional, no fundo, o que eu estou ensinando para essa criança é o quê? Que
que tá tudo bem se descontrolar emocionalmente e bater, tá tudo bem se descontrolar e gritar, desde que você seja mais forte. Desde que você não seja o mais fraco. Você está entendendo que a lição por trás da lição, ela é deturpada quando existe um descontrole emocional? Então, assim, é preciso reconhecer que nós viemos, né, de gerações que acreditam que se educa o filho com a vara, né, que é isso que fala na Bíblia, mas, gente, essa mesma vara que fala que é para educar a criança, corrigir a criança, corrigir o filho, né, como está na palavra, que fala em Provérbios e fala mesmo, é a mesma vara que fala no Salmo 23 do Bom Pastor, que fala o seu cajado e a sua vara me conduzem. Ela é utilizada, é uma vara que é utilizada pelo pastor para conduzir as ovelhas, para proteger as ovelhas, para guiar, para dizer o caminho certo, para tanger, não para dar na ovelha. Então é a mesma coisa. A gente não pode se omitir de educar os nossos filhos, de guiar os nossos filhos, mas em primeiro lugar nós precisamos guiar as nossas emoções. Nós precisamos usar a vara e o cajado para nos guiar, para dizer, epa, peraí, hoje você está cansada, hoje você vai precisar respirar 30 vezes. Hoje talvez seja bom você beber uma água antes de tomar uma atitude. Porque hoje eu não estou bem. E tá tudo bem. Não é sempre que a gente está bem. Não é sempre que a gente está a maior alegria, cheia de florzinhas para cuidar de nossos filhos. Às vezes o dia é desafiante, sim. E as crianças, e conviver com crianças e educar é desafiante. É o trabalho delas desafiar a gente. E é o nosso trabalho mostrar como é que a gente reage quando a gente é desafiado. Quando a gente se sente frustrado. Quando a gente está com raiva. Olha só, você percebe que você está no caminho certo quando você para no canto e observa como é que seus filhos reagem quando eles estão brincando. Como é que eles se tratam. Como é que eles falam com os bonecos. Né? Quando você vê que sua filha é carinhosa, é amorosa, e você percebe as palavras dela, palavras que você usou. Você viu que você foi um exemplo. Quando você percebe que a criança está falando de maneira agressiva, que está sendo agressiva, você precisa refletir, né? Você deveria refletir. Aonde ela está aprendendo isso? E a primeira lição é dentro de casa. Então, é muito bom, gente, é muito satisfatório você estar no parquinho e ver seus filhos brincando e você saber que você não precisa ficar atrás porque ele vai bater no coleguinha, porque ele vai ser agressivo, porque ele vai machucar, porque você tem que estar de olho. Pode até fazer alguma coisa por falta de noção mesmo, noção de espaço, né? Que as crianças não são muito boas nisso, mas você percebe que não existe agressividade. Muito pelo contrário, existe amorosidade, desejo de estar perto, desejo de brincar, de explorar, de conhecer o outro. Então, no momento, por exemplo, e é normal, briga entre irmãos, a primeira coisa que nós precisamos ensinar quando uma criança machuca a outra, qual seria essa primeira lição? Qual é a lição que a gente não pode desperdiçar? No meu ver, é a empatia. É fazer a criança olhar para outra, né? E eu fazia isso muito trabalhando com a educação infantil, né? Trabalhando nos kindergartens, né? No childcare, que são as escolinhas de criança aqui. Uma olha para a outra. Não é aquele negócio, peça desculpa. Não.
Olha como ela tá. Ela tá chorando ou ela tá feliz? Claro que você tá aqui consolando aquela, né? E aí você conversa com a outra. Olha se doeu, olha se tá vermelho. Olha se ela tá feliz. Eu acho que ela tá triste. Ela ainda tá chorando. Enxuga aqui as lágrimazinhas dela. Então, a criança, ela entra no interesse de ver o outro. E aí ela começa a entender o que é empatia. E você usa para tudo isso, não é só para brigas. Por exemplo, se uma brincadeira tá boa para um, mas obviamente não tá boa para o outro, você pode interromper e falar, olha, quem é que tá gostando dessa brincadeira? Será que ele tá gostando? Olha o rostinho dele. Você já parou para pensar como esse mundo seria melhor se os adultos, se nós adultos, tivéssemos esse mínimo de empatia, de perceber o rosto do outro e ver se o outro gostou daquilo que a gente falou? Se aquilo que a gente falou que pareceu tão engraçado, tão divertido e nos deu tanto prazer em dizer, a gente pareceu tão esperto, tão inteligente falando aquilo, ou tão dono da verdade, como é que aquilo reverberou no outro? Será que aquilo foi bom para mim só? Ou foi bom para todos que estavam perto? Como é que ficou o clima do local? Como é que ficou o meu clima interno depois que aquilo foi dito? Então, é assim que a gente tem que estar sempre, né? Nós, mães, a gente tem que estar sempre com a missão principal na cabeça. Qual é a nossa principal missão de mães? Criar crianças de bom coração. Crianças de bom coração, elas têm empatia pelos outros, elas percebem se elas estão fazendo uma coisa certa ou uma coisa que não faz bem. Pessoas de bom coração têm empatia, pessoas de bom coração também deveriam ter controle emocional. Se não viram pessoas de bom coração, mas sem boa ação. Porque o controle emocional, o equilíbrio emocional é a primeira chave, né? É a primeira porta. E é uma porta muitas vezes ignorada para ser uma pessoa bem-sucedida, como pessoa, como ser humano. Está escrito na palavra. Quem domina a si mesmo vale mais do que quem domina uma cidade. E não é fácil dominar a si mesmo. É preciso muito trabalho, né? Então, eu não quero aqui ficar só falando, sem dar um exercício prático, né? No final eu vou dar. Mas eu quero contar uma história aqui para vocês de uma coisa que aconteceu recentemente, né? Eu não sei se acontece com vocês, eu já tive algumas mães relatando isso, né? Que acontece muito. Deixa eu tomar meu chazinho aqui que tá esfriando. Mas da criança, quando a gente vai no banheiro, parece que o banheiro é aquele local que você some e nunca mais aparece, né? As crianças têm que estar junto de você quando você vai no banheiro. Mas enfim, eu tava no banheiro, tentando ser o mais rápida possível e me perguntando por que é que as minhas filhas não estavam lá. Se elas não estavam lá, elas não estavam fazendo alguma coisa muito legal pra mim, né? Certamente muito bacana pra elas, mas não pra mim. E eu tentando ser rápida. Quando eu chego na cozinha, eu encontro a placa de ovos toda no chão. A Aurora conseguiu alcançar, derrubou no chão e tá a Aurora e Serena assim, ó, nos ovos, no chão, de um jeito que eu não sabia nem por onde começar a limpar. É claro que eu tirei elas, lavei as mãos imediatamente, né, limpei, tirei elas dali, deixei a cozinha como tava e aí fui reclamar com a Aurora, né. Fui com muita raiva, claro que eu tava com raiva. Mas eu percebo quando eu estou com raiva. E quando eu estou com raiva, eu me proíbo de tomar qualquer atitude disciplinar para não correr o risco de ser agressiva, porque a minha primeira lição é o controle emocional. É a primeira lição. Eu não posso ensinar sem dar o exemplo. Então, o exemplo, ele tem que vir acima do que qualquer coisa que você queira ensinar em palavras. E é claro que eu queria ensinar em palavras naquele momento para ela não ser mais teimosa, para ela não mexer no que ela não deve, para ela não ir para a cozinha, para ela não pegar o que ela não pode pegar, que ela sabe que está errado. Eu queria ensinar isso, mas
as minhas atitudes, elas precisam estar em primeiro lugar. E a minha atitude naquele momento precisava ensinar controle emocional. Porque eu não estava me sentindo bem. Então isso virou uma prioridade. Então eu comecei a reclamar com ela e eu estava muito nervosa, falando muito duro com ela, né? Eu me abaixei, falando com ela e brigando com ela. Mas sem gritar, né? Falando de maneira assertiva, de maneira dura, mas sem gritar, sem bater. E me controlando. Mas eu não estava falando doce. Eu estava visivelmente com raiva, visivelmente nervosa. A Aurora chegou bem pertinho de mim e disse assim: mamãe, eu vou te dar um beijinho e vai passar. Aí me deu um beijinho. E eu tava com tanta raiva que eu falei: não passou não, Aurora. Você preste atenção no que eu tô dizendo, não fique disfarçando não. E ela foi e falou assim: mamãe, eu vou dar outro beijinho e agora vai passar, tá? Aí aquilo é claro que, né, amoleceu meu coração na hora, que não tem como você ver uma criança de 2 anos de idade olhando pra você no olho assim, dizendo que vai te dar um beijinho pra passar e não passar, né? Mas aquilo me deu tanto orgulho, assim, por 2 motivos. Primeiro, porque eu percebi que a Aurora não tinha medo de mim, né? Por mais que eu estivesse nervosa, ela tinha confiança de que ela podia se aproximar bem pertinho, de que ela podia ficar bem pertinho de mim, porque eu não ia nunca machucar ela, mesmo nervosa. Ela não saiu correndo para um canto com medo de apanhar. Ela viu que eu estava nervosa e aí vem a segunda coisa que me deixou muito orgulhosa. Teve empatia. Ela queria me acalmar, me consolar. Muito mais do que fugir de uma palmada. Muito mais do que fugir de um castigo. Ela quis que eu estivesse feliz. E ainda teve isso, depois que ela me beijou e tudo, que eu me acalmei e que eu conversei com ela e tal, ela olhou pra mim e falou assim: tá feliz agora, tá, mamãe? Mamãe tá feliz agora? Então, assim, essas coisas trazem tanta alegria no coração. É claro, gente, que assim, que dar uma palmada, né, usar a dor como mecanismo de ensino, é algo, o apelo para a dor, ele é muito forte, né? O ser humano, ele é programado para fugir da dor, né? Buscar prazer e fugir da dor. O nosso cérebro está programado para isso desde sempre, desde os tempos da caverna. Então, educar usando o apelo da dor, né? Seja a dor física ou a dor da briga, dos gritos, né? Do medo, é um apelo muito forte. Então, é lógico que uma criança educada dessa maneira, talvez ela escute da segunda, terceira vez que você fale. Uma criança educada de maneira que você põe o controle emocional primeiro e depois você faz o que a sabedoria te trouxer para fazer. No momento em que você encontra a paz no seu coração, você faz o que você acha certo fazer, mas com paz, com controle emocional, sem que nenhuma gotinha de raiva esteja envolvida. Você vê que quando você está nesse estado de espírito, vem soluções, vem sabedoria sobre você. E você sabe como agir. Mas é lógico que não vai funcionar da segunda ou terceira vez, você vai ter que repetir, porque criança é com repetição que ela aprende. É repetindo de novo, de novo, de novo, de novo, até que chega o dia que ela cai a ficha e ela entende. E aí vai vir uma outra coisa e você vai ter que repetir de novo, de novo, de novo, de novo. E é assim, e é demorado. Mas a gente pode oferecer a Deus, né, todo o sacrifício de amor que a gente faz, pedindo a Deus para que Ele nos ajude a gente se tornar pessoas melhores através da maternidade. A maternidade é uma grande oportunidade da gente desenvolver milhões de ferramentas emocionais. E a gente pode aproveitar isso.
sem ficar se refugiando, né, na falta de inspiração, na falta de compromisso consigo mesmo de ser melhor, e também na falta de repertório do que fazer. E aí você vai buscar aquele repertório antigo que foi o que te ensinaram, que foi o que fizeram na nossa infância e o que fizeram na infância de nossos pais. Muitas vezes isso, gente, essa repetição é simplesmente uma falta de repertório, uma falta de, e agora, eu faço o quê? Se eu não faço igual, eu faço o quê? Aí alia isso com uma falta de controle emocional, pronto, o estrago está feito. Tudo aquilo que você sempre disse, que não queria fazer com seus filhos, que queria fazer de uma maneira diferente, né? Honrando o que seus pais fizeram com você e todos os ensinamentos que eles te deram, porque foi isso que te trouxe até aqui, mas que agora você tem permissão de fazer diferente, você pode fazer diferente. E aí você põe tudo isso abaixo, se alinhando, nem que seja numa proporção menor, um pouquinho mais controlada, um tiquinho melhorada do que fizeram com você. Porque uma violência grande ou pequena está na mesma energia da violência. Responder com agressividade, né? Educar com falta de controle emocional, seja em grande proporção ou em pequena proporção, é a mesma energia. Trabalhar uma conexão consigo mesmo, uma conexão com Deus, buscar uma elevação espiritual, um controle emocional na hora de educar as crianças, isso é uma energia completamente diferente. Isso sim é revolucionário. E é difícil. É mais fácil fazer igual. É o repertório que a gente tem, que a gente aprendeu. Então, assim, longe de mim dizer o que fazer. Só você sabe como educar seu filho. Essa sabedoria existe dentro de você. A única coisa que eu peço é, não deixe que o descontrole emocional entre no caminho. Te ofusque. E que isso seja uma mistura, acabe se misturando o seu descontrole emocional com desculpas para fazer o que fizeram com você. Então, esse é o meu apelo, né, para as mães. Essa aí fica a minha reflexão. E como eu prometi, eu vou deixar um exercício. Quando a gente trabalha com a educação infantil, a gente está sempre refletindo sobre como foi o dia e fazendo o que a gente chama de journaling, né, que é escrevendo realmente o que foi o dia, né, como foi o dia. Principalmente os momentos mais críticos. E aí a gente reflete sobre o que é que a gente fez de bom, o que é que não foi tão legal, o que é que poderia ser diferente. E aí, o exercício que eu queria passar para vocês, né, para vocês fazerem por um mínimo de uma semana, é escrever toda noite. Qual foi o momento crítico do dia? Qual foi o momento mais difícil, né? Qual foi o momento iluminado do dia? Hoje foi um dia que eu consegui olhar nos olhos de minha filha e apreciar a vida dela, que às vezes, gente, a gente tá tão acostumado, né, com a presença, que a gente não aprecia de verdade. Hoje foi um dia que eu consegui ficar encantada com o sorriso de minha filha. Qual foi a coisa que ela fez que me deixou mais encantada hoje? Para cada um dos filhos. E também, qual foi o ponto mais desafiante do meu dia? Diga mais ou menos qual foi a hora. Diga como é que estava o seu clima interno. Foi um dia que eu estava muito cansada? Foi um dia que eu estava bem? Como foi que eu agi? Como é que eu podia agir melhor? Então, você vai ganhando percepção sobre si mesma. E essa percepção sobre si mesma vai te dando mais condições, você para de navegar no escuro.
né, no breu das suas emoções. Você passa a ter uma luz que te indica, não, hoje eu tô assim, quando eu tô assim eu tendo a agir desse jeito, quando eu tô assado eu tendo a agir daquele jeito. Mas eu posso escolher como agir, se e somente se eu aprender a ter controle emocional. Porque senão você age feito um macaquinho. Seu cérebro te ensinou que é isso que você faz quando você está com raiva e é isso que você faz quando você está com raiva. Às vezes você consegue controlar, às vezes você não consegue controlar, mas a sua ação é sempre levada àquele caminho. Você precisa descobrir outros caminhos neurais, outras formas de agir que em algum momento vão se tornar automáticas. A princípio vai ser difícil, mas em algum momento vai ser automático. Vai ser fácil, né? Muito mais fácil do que agir como você agia antes. Porque tinha um caminho lá, estava cheio de mato, você abriu, você passou a percorrer ele sempre e agora seu cérebro já sabe o que fazer. Então, façam esse exercício do journaling, né? Pelo menos por uma semana, anotando o ponto alto do dia com seus filhos, o ponto mais crítico do dia e como é que você estava naquele momento, né? E como você agiu, como você poderia agir melhor. Fica aí a minha sugestão. É com muito amor no coração que eu tô trazendo isso para vocês, de mãe para mãe, né? Eu sou uma mãe que fico o dia inteiro com as crianças. Eu sei o quanto é exaustivo e o quanto de controle a gente precisa ter, né? Isso não foi natural, foi com muito exercício. E a gente consegue, viu? Todas nós conseguimos. A gente já está fazendo um ótimo trabalho e a gente sempre pode fazer um trabalho melhor, principalmente nessa missão linda de educar, de criar pessoas do bem, tá certo? E aí, é essa mensagem que eu deixo para vocês. Depois vocês me dizem o que é que vocês acharam, se vocês querem mais sobre esse assunto, conversar mais sobre esse assunto. Deixar aberto aí para comentários, para o que vocês quiserem dizer, tá bom? Um abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.